Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Papo é Logística. Nosso programa de hoje vai falar sobre a importância do gestor de frotas nas empresas. Nós estamos com o Laércio Rodrigues. O Laércio Rodrigues ele é engenheiro mecânico, ele é sócio-diretor na JL Treinamentos, ministra treinamentos no Brasil inteiro, sempre relacionado com manutenção de frotas, com gestão de pneus e redução de custos na área de transportes. Olá, Laércio, tudo bom com você? Olá, Ana, tudo bem? Um grande prazer estar fazendo esse trabalho contigo. Que legal. Hoje você está falando de São Paulo, então? São Paulo, capital. Tá fazendo frio aí ou tá calor? Calor, o tempo hoje está legal. Ah, que bom. Aqui também tá bastante calor hoje. Laércio, fica com você então, se você quiser se apresentar um pouco da sua empresa e já pode começar com o treinamento. O espaço é seu agora. Olá, Ana, tudo bem? Um grande prazer estar aqui nesse trabalho com vocês para falar um pouquinho da importância do gestor de frota no atual cenário econômico. Meu nome é Laércio Rodrigues, sócio-diretor da JL Rodrigues Treinamentos, uma empresa de treinamento e consultoria voltado para redução de custos operacionais, aumento de produtividade e disponibilidade de frotas para atendimento à operação, que é uma necessidade que o empresário de transporte precisa, ou seja, ter os veículos apropriados para fazer o transporte. Legal. A sua empresa tem mais ou menos a ver com o que a Veltec oferece. Então, acho que a gente aí tem um conteúdo legal para apresentar para os gestores de frotas nesse webinar. E pode começar aí, fica à vontade. Bom, Ana, o tema de hoje, como disse, é a importância do gestor de frota no atual cenário econômico. O gestor, ele precisa saber que ele é fundamental nesse contexto, que a partir do posicionamento dele, das atitudes que ele vem a ter no foco do resultado do negócio da empresa hoje, porque a empresa, se não tiver o veículo disponível, ela não vai conseguir atender as necessidades do seu cliente. E os veículos precisam estar em condições adequadas. Então, a partir do momento que o gestor se posiciona e entende esse processo, ele vai ser de fundamental importância nos resultados do negócio empresarial. Para você ter uma ideia hoje, no atual cenário econômico, os empresários têm uma dificuldade de conseguir reajustes nos preços, em função de redução de todos os lados. Face a isso, para que ele sobreviva, ele precisa tomar algumas atitudes. Como ele não tem conseguido aumento da receita, a única razão para ele ter uma gama de lucro é tendo a redução de custo operacional. E é em função disso que o gestor é fundamental no processo, porque a partir do momento que a frota estiver adequada para fazer o transporte, ele conseguirá ter os melhores resultados. Para que você tenha uma ideia hoje, a idade média da frota nacional hoje está em mais de 13 anos. Como você tem uma frota muito velha, significa que a tendência de ela participar do processo de manutenção ou ficar muito mais parada é muito grande. Face a isso, ela perde a excelência operacional, porque o empresário precisa do veículo à disposição, parado na manutenção, não há faturamento. Então, o gestor ele precisa entender que, quanto mais ele cuidar da frota, ele terá o quê? Vai ajudar no processo de rentabilidade da empresa. Então, é necessário que ele verifique os custos operacionais dele hoje, que ele tenha uma visão focada para isso, porque hoje os custos são elevados. Principalmente se tem um socorro, uma perda de pneu numa estrada, ele vai ter que parar esse veículo e não vai atender a operação, porque hoje o veículo de transporte funciona como um estoque da empresa dos embarcadores. Se tiver qualquer problema na movimentação desse equipamento, o cliente final vai ser prejudicado. Então é necessário que haja, sim, uma nova postura desses gestores. Ele precisa entender, não de manutenção apenas, mas do resultado do negócio. E entender que uma falha no processo vai impactar no cliente final. E hoje, para se conseguir um cliente, se demora 1 ano e pode perdê-lo em 1 segundo. Então, o gestor precisa entender disso. Então, ele precisa, para fazer essas atividades, estar preparado. Precisa conhecer muito da operação, da manutenção dos equipamentos, tratar bem os profissionais condutores, conhecer essas particularidades. Telemetria hoje é fundamental no processo para que ele possa ter um veículo adequado e ele precisa inovar diariamente.
buscar novas tecnologias, melhorias para agregar ao processo de gestão de frotas e, consequentemente, proporcionar rentabilidade para a empresa. Então, hoje, o gestor de frotas precisa estar focado em redução de custos operacionais. E é fundamental também que ele faça uma gestão do tempo. A manutenção precisa ser tipo pit stop de Fórmula 1. Tudo programado para que o veículo não perca tempo, porque veículo parado não gera faturamento. E a partir desse momento, ele tem o quê? O foco na busca desses melhores resultados. Então, a partir do momento que o gestor consegue entender que nesse nicho ele tem uma grande importância, ele sendo motivado, ele vai conseguir esses melhores resultados. E ele precisa conhecer muito de tecnologia, porque a tecnologia hoje vai ser uma grande aliada no alcance desses melhores resultados. Porque face a esse panorama econômico, houve uma grande redução de profissionais na área. Você tinha uma gestão de frotas com 10, 15 profissionais, hoje você tem 3, 4. E face a essa redução, o gestor de frotas, ele começou a fazer o quê? Virou um grande digitador em vez de ser um analista do processo. Então ele precisa conhecer a tecnologia, o seu cliente final, como é que a carga chega até o processo dele, ser um grande incentivador de treinamento e capacitação profissional, porque os profissionais, seus colaboradores, conhecendo do processo, consequentemente, ajudarão na minimização de custos. Conhecer o impacto que os custos operacionais têm dentro do processo e, principalmente, conhecer muito bem a sua empresa, quais são os departamentos, quais são os recursos que estão à disposição dele e como ele vai conseguir esses recursos para executar as suas atividades sem gerar nenhum tipo de problema ao processo de transporte e logística. É fundamental que, quando nós falamos do gestor, ele precisa ter uma atuação focada no processo dele. Conhecer muito bem a gestão de ativos. O que seria essa gestão de ativos? Conhecer bem os veículos, quando e como cuidar desses veículos, interferir no processo de aquisição, no processo de renovação de frotas, dando seus pareceres, apresentando números confiáveis para que a diretoria possa tomar as ações necessárias. No processo de manutenção, desenvolver novos fornecedores que sejam capacitados para atender de uma forma correta e principalmente com custos menores, ou seja, trabalhando em parcerias. Ter as informações dos principais insumos que geram as suas atividades de transporte, como combustível, pneus, manutenção. Saber a importância de um motorista bem treinado pode ajudar na redução do consumo de combustível, como de pneus, ou seja, pensar muito nesse processo de capacitação. E também ter uma gestão do comportamento. Utilizando a telemetria como um aliado, como eu já disse, porque hoje a tecnologia tem que estar ao lado do gestor de frotas. É essa tecnologia que vai gerar o ganho e a rapidez na obtenção dessas informações e tomada de ação. E fundamental que ele trabalhe com treinamento, que ele exija que a gestão de pessoas da sua empresa seja focada também na capacitação dos profissionais, que o profissional com conhecimento tenha um caminho, um atalho muito mais rápido para resolver as questões que impedem a movimentação de veículos. Então, faça essa postura. O gestor de frotas ele precisa ser um pouco curioso. Curioso por quê? Saber qual foi a causa da parada do veículo. Quando a pessoa tem o conhecimento do processo de qualidade, nós chamamos buscar os 5 porquês. Por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu? Para quê? Para chegar na causa raiz e minimizar os problemas. É fundamental também que ele tenha uma postura de acompanhar os processos em loco também. Muitas vezes orientando, muitas vezes perguntando aos profissionais da manutenção ou da operação quais são os problemas que estão impactando nesse processo, para tomar uma decisão e criar uma empatia entre os departamentos. Muitas vezes, ele precisa ter um equilíbrio no tratamento dos profissionais. Quanto mais ele tiver as pessoas focadas e juntos no mesmo barco, ele vai ter um grande sucesso. Também é fundamental que ele tenha uma análise crítica, saber realmente das causas que paralisaram esse equipamento e, consequentemente, buscar
a resolução desses processos. E é fundamental também que ele tenha visão. A partir do momento que ele tenha a visão lá na frente, pensando no amanhã, ele pode propor grandes melhorias, buscar tecnologias. Então é fundamental também que ele busque alternativas para que a frota rode o máximo possível e seja com os custos menores. E é fundamental que ele apresente esses números e, consequentemente, mostre para a empresa quais são os resultados atuais e quais são as metas que ele tem e que ele busca, porque esses números são apresentados, são parâmetros que a empresa utiliza na obtenção dos seus serviços. Então, se ele está atingindo a meta em função do resultado do negócio dele, ele está trazendo melhorias e benefícios para a empresa. E é fundamental também que ele utilize o famoso conhecimento do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Mas, na minha ótica, tem que ser um pouquinho diferenciado esse chá. Porque o que é o conhecimento? É o que ele sabe. O que é habilidade? É saber fazer. E o que é atitude? É querer fazer. Muitos profissionais utilizam os percentuais de um modo diferente. E eu já, como atitude, eu tenho que utilizar 60%. O que seria essa atitude? É o querer fazer para não ser taxado como incompetente. Porque muitas vezes você tem um conhecimento, você sabe como fazer as coisas, mas você não se propõe a fazer as coisas porque você está numa zona de conforto. E essa zona de conforto não vai contribuir com o resultado do negócio empresarial. Então, 60% hoje para o gestor de frota tem que ser o quê? Atitude, para ele não ser taxado como incompetente, como eu disse. 25%, que é questão de habilidade, é o quê? Para ele fazer com que o time venha para o seu lado e, consequentemente, eles consigam junto o resultado do negócio. Se ele não tiver os profissionais, os colaboradores, correndo junto com ele, ele vai ter uma grande dificuldade. E o conhecimento é o quê? Compartilhar a sua técnica, aquilo que ele aprendeu, para que os processos sejam o mais rápido possível resolvidos. Então, a partir dessa postura, o gestor hoje vai ser bem sucedido na sua atividade. E eu acho também que é fundamental que os gestores saibam da sua importância. Nos meus treinamentos eu enfoco muito isso daí. Eu estava lendo uma revista focada na área de gestão de frotas e um profissional colocou 2 artigos que eu achei como ponto críticos para quem trabalha com gestão de frotas. Num desses tópicos ele disse assim, que todo mundo conhece o teor e a importância de se inovar, mas na hora de praticar os gestores não sabem como fazer. Eu acho que o gestor hoje ele precisa ser muito bem capacitado, que a empresa faça um investimento para que ele conheça e, consequentemente, ele traga esses benefícios, e as empresas precisam pensar muito na eliminação de talentos. Eu sei que hoje o atual panorama econômico não permite algumas atitudes empresariais, mas você dispensar os talentos hoje, que conhecem muito bem a empresa e que podem trazer esse benefício, eu acho que é um fator, na minha ótica, que seria negativo. E um outro ponto que eu vi também nesse artigo é que esse profissional dizia que é preciso ter cabeças pensantes com gestão profissional para enfrentar os desafios e dar continuidade ao crescimento. Só que hoje, com essa estrutura muito reduzida, o gestor de frota não tem como pensar. Porque hoje o gestor de frotas nada mais é que um digitador de informações. Ele não é um analítico. Se ele não analisa as informações, ele não sabe se a média desse veículo está adequada, se o motorista está conduzindo bem esse equipamento. Porque quando o motorista não conduz o equipamento, a tendência dele ir para a manutenção é muito mais rápida. E vai gerar o quê? Perda de faturamento. Eu acho que é fundamental que o gestor saiba que, analisando os números, ele vai conseguir os eventuais resultados e vai conseguir melhorar esses processos que dentro da estrutura dele são mal definidos. Uhum. E volto a dizer, gestor de frotas não pode ser o quê? Um digitador. Ele tem que sair como se fosse um periscópio e ficar verificando o que realmente está acontecendo para
com o seu conhecimento e a sua habilidade, trazer o resultado. Agora, se ele ficar digitando dentro da sala de aula, ele não vê, da sala de trabalho, ele não vê o que realmente está acontecendo e não vai propor as melhorias. Então, a questão da postura do gestor é que vai fazer com que a empresa tenha um resultado do negócio. Então, é fundamental, Ana, que o gestor conheça a empresa, onde ele está inserido, que ele saiba os caminhos e os atalhos que ele vai precisar percorrer para trazer os benefícios para a sua empresa, para fazer com que os veículos estejam disponíveis para atender tanto a operação, que é o seu cliente interno, como o seu cliente externo, o cliente final, que precisa de um veículo na hora certa, sem problemas de avaria nos seus equipamentos e, consequentemente, na sua carga, e que tenha uma rapidez com os horários que foram pré-contratados. E é fundamental que ele conheça todos os processos. O processo de manutenção, de operação, porque, quer queira ou quer não, tem impacto na atuação do gestor de frotas. Que ele saiba como faz a capacitação e a captação de profissionais para que possam trabalhar no departamento dele, ou que ele tenha a autonomia, para que ele consiga o quê? As melhores mãos de obras e, consequentemente, os serviços sejam os melhores possíveis. Que ele conheça bem o quê? Os equipamentos. Quais são as características desses equipamentos, o que o condutor pode, utilizando esse equipamento, trazer o melhor benefício, a melhor durabilidade e, consequentemente, os melhores resultados. E é fundamental que ele conheça as pessoas. As pessoas, tanto do nível abaixo dele como do acima, para que ele se envolva no processo, traga os resultados e que essas pessoas não venham prejudicá-lo no dia a dia. Com essas posturas, consequentemente, ele vai conseguir se identificar com a empresa, conseguir mostrar a sua, eu costumo falar, a sua digital, deixar a sua digital marcada nesse processo e trazer os resultados. Então, uma postura muito focada no que realmente está acontecendo dentro da empresa é que o gestor de frota precisa ter. Então, esse é o meu ponto de vista e o que eu falo muito nos meus treinamentos, que o gestor de frota precisa entender que veículo parado não traz faturamento. E o fator de prevenção, de estar pensando muito na frente, é que vai fazer com que ele seja o quê? Fundamental e essencial na empresa de transporte. Legal, Laércio. Obrigada pelo seu webinar aí, sua pequena palestra pra gente. Enquanto você estava falando, eu acabei anotando algumas coisas que acho que são interessantes até de a gente pontuar. Primeiro que essa questão do gestor de frotas, ele precisa ser uma pessoa que veja o macro da sua operação, né? Que olhe para a operação desde a parte de custos, desde a parte do veículo, quanto o veículo está custando para essa operação, até para o fator humano, que são as pessoas da equipe, os motoristas, pensando em como melhorar a forma como eles dirigem esse caminhão, porque tudo isso, no final das contas, vai reverter em redução de custos na operação também, né? Sim. E aí, uma coisa que eu coloquei, que eu anotei aqui, que você me falou até mais de uma vez, é que telemetria é uma ferramenta que é uma aliada dos gestores de frota, né? Acho que isso vem bem de contra até com a solução que nós oferecemos e que você oferece também. Muito legal. Porque, Ana, se o profissional não tiver a tecnologia ao seu lado, hoje com quadro reduzido, ele não vai saber o que realmente está acontecendo e não vai tomar a ação necessária. Então, todo recurso tecnológico que permita que ele saiba o que realmente está acontecendo e, consequentemente, ele tenha rapidez para tomar ação, isso é fundamental. Então, tem telemetria, precisa ser utilizado. Eu já participei de vários treinamentos onde empresas têm esse fator tecnológico à sua disposição e não analisam o meu relatório e perguntam, minha empresa, eu não consigo reduzir o combustível. Mas você está com a ferramenta na tua mão, é só parar e olhar. Esse é o grande problema. Isso. Que às vezes até as empresas possuem, gestores de frotas possuem a ferramenta, mas não fazem as análises necessárias para tomada de decisão, né? É importante também frisar isso. Então é em função disso que eu costumo falar que o gestor ele precisa ser como se fosse um periscópio de submarino, ficar observando para tomar a ação necessária, porque senão ele vai ser o mais um no processo de gestão de frotas. E o gestor de frotas não precisa ser o mais um, ele precisa ser o gestor de frotas. Mais um nós encontramos vários aí. É isso aí. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Laércio. Tenha uma boa tarde aí para vocês.
Pessoal, por hoje é isso. Esse foi o nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí no nosso canal. Sigam o nosso canal. No final a gente vai colocar o link até para o site do Laércio, para vocês terem acesso aos cursos dele também, ok? E a gente te espera no próximo programa. Até mais!